Muito bem, 3/7/2021, última aula do primeiro módulo do curso de História da Religião. Nos módulos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre por que eu decidi não começar pelo termo religião. Justamente porque a ideia era que a gente pudesse, antes de propriamente chegar no assunto religião, falar sobre as ferramentas, falar sobre as consequências, os caminhos que levam as pessoas ao desenvolvimento do conceito de religião. Por isso que a gente inverteu a ordem das coisas, né? Se fosse por uma questão cronológica, a gente falaria do tema religião logo no início, né? Mas não quis obedecer essa questão cronológica, e sim uma questão lógica para a gente poder falar sobre os nossos assuntos. Portanto, eu vou... Senhores, as dúvidas vão colocando aí ou suas colaborações no chat. Leandro não está conosco hoje. Leandro não está muito bem de saúde. Pegou uma gripe aí forte. Não é Covid, é uma gripe mesmo. Então, ficou um pouquinho debilitado. Bom, vamos lá. Dando sequência aí ao nosso trabalho, hoje o tema religião, também um dos capítulos da nossa obra. Eu queria especificamente abordar o assunto, que é o nascimento, né, de onde provavelmente tenha surgido ali, até onde nós conhecemos, esses conceitos de religião, né? Civilização, como a gente conhece, tá? Ela, com esse sistema de organização, de administração, de hierarquia, ela acontece numa região chamada Decrescente Fértil, que é justamente essa região que os senhores estão vendo aí, que forma essa meia-lua aqui, né? Por isso o crescente fértil. Ela vai formando essa meia-lua. E essa região, ela, habitada aí por povos da antiguidade, foi uma região que se desenvolveu muito ali já por volta de 5.000 anos atrás. E ali nós vamos encontrar nessa região algumas localidades que hoje é do nosso conhecimento, que é a Palestina, a Jordânia, o Líbano. Então, a civilização ela acontece nessa região especificamente. Por que crescente fértil? Por causa dos rios, né? A região chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. As civilizações elas surgiam ali às margens dos rios, justamente pela facilidade que a água poderia proporcionar em relação à vida, em relação à própria agricultura. Ok? Eu vou pedir, Mazé, o Leandro não está conosco aqui, eu vou pedir para você ficar de olho no chat aí, por favor, e você vai ser a minha comunicação, tá bom? Por gentileza. Ok. Tá? Estou destituindo o seu Leandro do cargo e coloquei a Maria José. Viu, seu Leandro? As imagens não estão aparecendo. Mas eu acho que pode ser problema do computador da pessoa. Tá aparecendo sim, Nelson. Sim. Tá aparecendo. Só está aparecendo a imagem, mas está aparecendo ela total, né? Tá aparecendo total. Quem está com dificuldade da imagem pode ser o computador ou o celular mesmo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala dessa região, a gente precisa tomar buscar algumas informações. Isso aqui é uma maquete, tá? De uma cidade chamada Uruk, hoje conhecida como Varca, próximo ali a Bagdá. Ao contrário do que a minha sobrinha uma vez falou, Bagdá não é a capital da Bahia, tá? É a capital do Iraque. Portanto, essa região ela é conhecida ali, principalmente essa região de Uruk, é conhecida como a primeira metrópole da humanidade, o que eu acho um exagero dos historiadores falarem que essa é a primeira metrópole da humanidade. Mas, enfim, é a primeira metrópole que se tem notícia, né? Foi nesse local que começou a se desenvolver ali os vestígios, né? Que se encontraram os vestígios de templos religiosos, né? Esses templos eles eram chamados de zigurates, né? É isso daqui, olha. Isso aqui ainda existe, tá? Os zigurates, na verdade, eles eram
uma espécie de montanha artificial, de aproximadamente uns 11 metros de altura, e a função desses zigurates era dar apoio ao templo, né? Lá no alto eles funcionavam como templos religiosos e como torres de visualização ali, eles buscavam para verificar ali as regiões que estavam sofrendo processos de invasão ou coisas parecidas. Nesses templos, nesses zigurates, veja bem, nós estamos falando de um período de aproximadamente aí uns mais de 2.500 anos antes de Cristo. Tá? E no alto desses zigurates nós vamos ver que existiam vestígios de processos de adoração de adoração a deuses, a divindades, a entidades ligadas ali ao processo daquelas tribos que existiam nessa região. Vale lembrar que o que se desenvolve na região, principalmente você pega a Península Arábica, se desenvolve muito a questão da monolatria. O que é a monolatria? Você acreditar num Deus único, mas saber que existem outros deuses. Mas a sua tribo escolheu um Deus como Deus único, ok? Então, nesse processo da monolatria, nós vamos ver desenvolvidos ali o sentimento de religiosidade, né, dessas populações, dessas civilizações. E ali eles vão constituindo um quadro que nós chamamos mais tarde, né, cada um com seu rito diferente, mais tarde a gente veio chamar de politeísmo, justamente por eles adorarem vários deuses. Mas veja bem, o próprio conceito de politeísmo, ele não abarca a informação da forma como ela deve ser passada. Porque é muito mais prático nós entendermos o sentido de monolatria, ou seja, embora os povos acreditassem em outros deuses, eles adoravam um único. Portanto, eles eram monoteístas do ponto de vista, mas acreditavam em outros deuses. Então, o politeísmo, ele amplia a sua possibilidade de se relacionar com outras divindades, mas você adota uma única como referência para o desenvolvimento social e religioso da sua tribo. Bom, o conhecimento, nesse período, ele não era ministrado através da escrita, mas sim através da tradição oral. Como nem todos os centros urbanos existentes nessa época, eles eram pequenos, muitos adquiriam grandes proporções, como Uruk, por exemplo, na Mesopotâmia, a forma oral de transmissão dos conhecimentos começou a ficar defasado. Né? Isso não atendia à demanda administrativa desses locais. Então, o que acontece? Isso, o que vai facilitar justamente o desenvolvimento de tudo isso é o processo da escrita, né? A escrita, até onde nós conhecemos, a escrita surge ali por volta de 3.500 antes de Cristo, né, na Suméria, que é a chamada escrita cuneiforme, tá? Essa escrita não beneficia somente as questões religiosas, mas elas vão beneficiar primeiramente as relações comerciais entre os homens. Sem o conhecimento da escrita, os comerciantes ficavam à mercê de quem dominava o assunto, né? Então, eu usei na aula passada até o exemplo do Maomé, né? A gente precisa observar essa questão do Maomé, que muitos afirmam que o Maomé ele era analfabeto, né? Essa informação, ela é muito questionável, tá? Mesmo porque essa afirmação de que Maomé era analfabeto, ela vai se basear no entendimento de uma parte da tradição religiosa da Península Arábica. Se nós olharmos, por exemplo, o próprio tratado, é um nome meio complicado, é Tratado Al-Hudayab, que foi o tratado justamente quando Maomé estabeleceu o monoteísmo, ele foi expulso da cidade, ok? Então, assim, veja bem, eles eram monolátricos. Meca era o polo de cultura religiosa. As tribos árabes, eles adoravam mais de 300 deuses. Então, eles se concentravam ali em Meca, né, na Kaaba, ou na Kaaba, que é aquele cubo que até hoje os muçulmanos giram em torno dele, fazendo ali o seu contato com Alá.
Mas ali, na verdade, existiam mais de 300 ídolos ali dentro. E as tribos se dirigiam a Meca o tempo todo. E isso, comercialmente falando, para quem administrava o templo, era muito rentável, até para o comércio local. Então, o Maomé chega oferecendo ali uma única religião, o pessoal botou ele para correr dali, falou, você vai sair daqui na base de tiro, porrada e bomba. E ele fugiu. Tá? Só que quando ele volta com um exército. E nessa volta com o seu exército, ele tomou a cidade. E no acordo que foi feito na cidade, existia um contrato ali para ser assinado. Né? Ele assinou ali o armistício. Né? Então, nesse tratado que Maomé fez com a cidade, quando ele retorna com o seu exército, existia um termo ali que colocava Maomé como filho de Deus, o enviado de Deus. E ele, quando viu o contrato, quando viu esse tratado, falou, eu não quero que o meu nome seja reverenciado dessa forma. E ele pega e corrige. Ou seja, ele não era analfabeto. Mesmo porque o Maomé, ele era de uma tribo, a tribo dos Coraixitas, que era a tribo que mais praticava o comércio na região. Ele era um dos líderes do comércio na região. Então, se ele não soubesse ler e escrever, provavelmente ele não teria o menor sucesso nessa área. Então, não se sustenta essa tese de que Maomé era analfabeto, ok, gente? Vamos lá. Na verdade, o termo, quando você fala que Maomé era analfabeto, o termo que é colocado nas escrituras é que Maomé era inculto e não analfabeto. A tradução para analfabeto ficou aí a cargo do mundo ocidental ou dos próprios inimigos de Maomé naquele período, tá? Então, a tradução diz que Maomé era inculto e não analfabeto, ok? Existe uma diferença entre inculto e analfabeto. Bom, mesmo porque eu mencionei que o Maomé alfabetizava as crianças no Alcorão, né? Isso daqui, essa afirmação minha foi a gente não vai... Eu não disse que o Maomé, especificamente ele, alfabetizava as crianças, tá? O Islã, né, os líderes islâmicos tinham uma orientação de Maomé de alfabetizar as crianças no Alcorão. E isso é um dos motivos em que resultou aí esse crescimento absurdo da cultura islâmica pelo mundo todo. Ok? Muito bom, vamos lá. Opa! Quando a gente fala do termo especificamente religião, a definição de religião, gente, nos dias de hoje não é algo tão simples quanto parece, tá? A gente for procurar nos dicionários, o dicionário vai te dizer que é um culto a um determinado Deus, utilizando rituais. A religião é um caminho para o espaço sagrado ou para o sagrado. Na verdade, isso é uma definição de religião. Mas é aquilo que a gente pode dizer que é uma meia-verdade, tá? Porque a noção que cada pessoa carrega de Deus, ela está vinculada ao quê? Ao seu processo educacional. Tradição, cultura, intelecto, sensibilidade, são componentes importantes para a definição de cada indivíduo sobre o tema religião. Né? Aquilo que a gente acaba chamando de religião, de processo religioso, está, na verdade, manifestado em toda a natureza, para quem sabe fazer a leitura dessas manifestações. Então, uma pessoa muito focada na vida material, ela vai se distanciar cada vez mais dessa coisa do transcendente, do divino. Ou seja, ela não consegue essa conexão com o sagrado simplesmente observando o seu entorno. Parece paradoxal o que eu vou dizer, mas o divino, ao mesmo tempo que ele está manifestado na natureza, ele também está oculto. Por que Deus manifestado na natureza pode ser observado, mas ao mesmo tempo ele está oculto? Porque é aquela passagem do Cristo, né? É uma das suas orientações, dos seus preceitos, né? Que os olhos, quem tiver olhos de ver, vão ver, né? Ou seja, ele está oculto aos olhos
do que não estão, das pessoas que ainda não adquiriram a sensibilidade para entender isso. O Rubem Alves, né, é um teólogo brasileiro, o Rubem Alves, ele dizia o seguinte: para você entender uma coisa, essa coisa tem que habitar em você. Para você entender Deus, você tem que deixar a natureza habitar dentro de você. Se a natureza não habita dentro de você, como é que você vai entender? Não tem como. Eu acho essa uma das passagens mais interessantes que a gente pode revelar aí em relação a essa questão da religião. O termo religio vem do latim e nos dá a ideia de culto, de rituais que são direcionados aos deuses, né? Várias são as interpretações para esse termo. Não vou falar todas, porque senão vai ficar um negócio muito chato aqui, mas nós vamos buscar em Tertuliano, em Cícero, especificamente ali por volta de 45 antes de Cristo. Nós vamos encontrar esse termo religere, né, que aponta o quê? Uma atenção a tudo que está relacionado a cultos ou a homenagem a um deus. Então, notem que o significado ele já vem desde a antiguidade, remetendo as pessoas a um conceito, a uma conexão com o divino. No século III e no século IV da era cristã, nós vamos ver isso já, portanto, vivenciando aí o cristianismo católico, o termo religare, tá? Que é justamente religar, ou seja, aponta para os laços que mantêm o homem ligado ao Criador, ou religado ao Criador. Um dos maiores pensadores da igreja, né, um dos principais teólogos e pai da igreja, foi o Santo Agostinho, no século IV. O Santo Agostinho dizia na sua obra Cidade de Deus, que o termo religere, na verdade, ele dá origem ao termo religião, e é justamente a religião que passa a ser o elo que manterá o homem, que vai manter o homem próximo a Deus novamente. Por que próximo a Deus novamente? Isso é um dado importante. Por que próximo a Deus novamente? Na verdade, isso é uma referência, tá? Ao desvirtuamento da humanidade, que se afastou de Deus no pecado original. Todo mundo aqui praticamente veio da Igreja Católica e sabe esse conceito de pecado original que teria nascido ali nos dois personagens mitológicos conhecidos como Adão e Eva, ok? Então, no caso da religião, qual é o papel dela, segundo o conceito de Santo Agostinho? O papel da religião é reorientar o homem. Essa concepção, então, ela começa a ser difundida pelo catolicismo. E ela vai reforçar o papel da religião como uma proposta universal. Aliás, o próprio termo católicos é do grego, né? Ele vem do grego, cujo significado remete aí a alguma coisa que está ligado ao universo. Ou seja, o católicos é o universal. É interessante a gente ver que, embora o catolicismo ele seja a maior expressão religiosa do mundo, ele não é universal, né? É interessante a gente perceber que algumas dessas religiões que vão surgindo, elas tentam universalizar as suas próprias propostas, adotando esse termo universal, né? Nós temos no Brasil algumas igrejas que utilizam isso. Você tem a Igreja Universal do Reino de Deus. A ideia é justamente essa, é remeter esse conceito do religioso para o universo religioso, o universo das pessoas que se interessam por religião. Então, a religião, pelo que a gente vai observar no conceito agostiniano, ela é um sistema de crença muito bem caracterizada. No caso do catolicismo, nós vamos ver até caracterizada por uma série de rituais que são acompanhados na própria missa católica, ok? E outras propostas depois que vieram. O objetivo é sempre a busca pelo divino, tá? A busca pelo divino e a manutenção do sagrado na vida do adepto. Ou seja, pertencer a um sistema religioso é buscar o divino e promover na sua vida a manutenção de tudo aquilo que te remete a ele, de todos aqueles valores que te remetem ao contato com o sagrado.
Então, quando a pessoa ela entende o papel da religião, a própria religião, que em muitos momentos ele funciona como um regulador social, a própria pessoa entende que a religião, aos poucos, vai fazendo o que na vida dela? Vai colocando ela como regulador social. Ou seja, ela vai adquirindo autonomia. Por quê? Porque ela vai se libertando de condicionamentos. As propostas do tronco judaico-cristão, elas trazem essa proposta. Elas trazem essa proposta. É só olhar o Novo Testamento, né? Olha o Sermão da Montanha. Ela é uma proposta de libertação. Ela te transforma no regulador social da sua própria vida. Ou seja, é o despertar do potencial humano dentro de premissas religiosas que nos colocam em contato conosco mesmo, e isso nos remete ao quê? Ao próximo. Ao próximo, em atitudes de solidariedade. Ou seja, eu estou promovendo na minha vida a manutenção de tudo aquilo que é sagrado. O sagrado é tudo aquilo que eu coloco importância, né? Passa a ser um solo sagrado, um momento sagrado, ou seja, aquilo que é importante para mim. E aquilo que, consequentemente, vai me remeter ao divino. Então, dando sequência, é importante nós entendermos o papel da religião a serviço de uma causa, tá? A serviço de uma causa. Que causa seria essa? Nós não vamos fechar os olhos para a realidade que envolveu a história humana, tá? A religião foi e ainda é utilizada em muitos pontos do planeta, em muitas sociedades, ou em muitos momentos de sociedades, como fonte de poder. Tá? Isso a gente verifica muito nos grupos fundamentalistas e nos grupos extremistas. Tá? Por que eu coloquei os dois aspectos? Porque o fundamentalista nem sempre ele é extremista, o radical. Né? Qual a diferença? O fundamentalista é aquele que vai no fundamento da religião. Ele pode ser uma pessoa que não aceita a religião do outro. Por quê? Porque ele acha que a religião dele é a melhor. Mas ele fica na dele. Ele não promove nenhum tipo de distúrbio social. O extremista, ele já faz justamente o contrário. Tá? O extremista faz justamente o contrário. Então, diversas religiões existentes, elas vão apresentar o quê? Uma linha especulativa nas suas doutrinas, por interesse dos próprios líderes, interpretação desses próprios líderes. Tá? Religiões que não aceitam o contato da mediunidade, por exemplo, segundo a forma como apresenta aí esse tema da mediunidade em Allan Kardec, por exemplo, as religiões que não veem dessa forma, as religiões que não aceitam esse contato com o mundo espiritual, o que acontece? A ideia que os seus líderes desenvolvem sobre a vida espiritual, ela é especulativa, ela é dogmática, ela é infantil. Por quê? Porque eles não têm o lastro da mediunidade. Veja bem, eu estou colocando o lastro da mediunidade do ponto de vista da interpretação da leitura de Kardec, mas eu estou falando da mediunidade dentro de um contexto amplo, tá? Não é só a mediunidade em Kardec. É a mediunidade desvendada por Kardec. Ou seja, olha, existe a manifestação e está aqui. Aí há outras doutrinas que também trabalham com a mediunidade, cada um tem as suas peculiaridades. Mas veja bem, sem esse lastro da mediunidade, a vida espiritual, ela tem 3 pontos importantes, que todos eles são questionáveis, que você vai trabalhar em cima de uma especulação, e você vai inventar coisas e vai achar que aquilo é a mais pura verdade, e você vai acreditar em conto de fada, em coisas infantis, você não interpreta o mito. Adão e Eva, por exemplo, passa a ser até infantil demais uma pessoa acreditar que existiu 2 homens, que um homem e uma mulher que nasceu, e dali toda a humanidade. Gente, por trás disso existe um significado, existe uma simbologia. Então, sem o contato da mediunidade, fica difícil. Aí as pessoas vão por aquilo que a gente chama de seguir o que está na palavra. Então, quando se tem uma noção dogmática e infantil do papel da religião,
da relação com o mundo espiritual, o que a gente faz? A gente castra as ideias. E a gente limita as ações humanas. Por quê? Porque dividimos a humanidade em grupos que passam a se rivalizar. E aí as religiões, elas acabam entrando no mesmo sistema que a gente coloca time de futebol, que a gente coloca partido político. Quando a religião é utilizada como fonte de poder, a dialética não funciona. A arte do diálogo para o aprendizado, né, não vai acontecer. Por quê? Porque o que vai acontecer é o discurso dogmático que deve ser aceito por goela abaixo. Aceita e ponto. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu há uns anos atrás. Uma companheira de centro espírita abandonou uma religião, ela era protestante, abandonou a igreja dela porque ela tinha vários questionamentos e ninguém respondia para ela. Aí ela, de tão questionadora que era, colocou o pastor lá, entrar contra a parede lá, e falou, eu quero uma resposta sobre tal coisa. Por que acontece tal coisa no mundo? Eu não tenho resposta para isso. Eu estou há 12 anos dentro dessa igreja, até agora todo mundo fala que isso não, que é um mistério, que não pode saber. Por que não? A orientação que ela recebeu é o seguinte, se Jesus não te revelou ainda é porque ele não te ama. Isso foi o quê? O bilhete azul, né? Para ela pegar a malinha dela e falar, essa religião não me satisfaz mais, porque assim eu não encontro respostas. A resposta é, então, que Jesus não me ama? Quer dizer que eu estou 12 anos dentro de uma igreja, dando a minha vida ao Senhor, e ele não me ama? Então, veja bem, o que é isso? Isso são pessoas que não entendem a espiritualidade, senão do ponto de vista especulativo. Não tem experiência, não tem vivência, não tem o contato da mediunidade para lhes transmitir o que está ocorrendo. Por incrível que pareça, esse serviço de imposição veio das religiões monoteístas. Olha só que curioso, né? E é sempre, né, sempre se usa a afirmação de que é a palavra de Deus. Dizer assim, isso é a palavra de Deus, é uma espécie de carteirada do mundo espiritual, sabe? Uma carteirada, não diria nem do mundo espiritual, é uma carteirada religiosa, ó. Foi Deus que falou isso, foi Deus que escreveu isso. Ou seja, o Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos é um Deus que fala o tempo todo com o povo. Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus revelou isso, Deus revelou aquilo. E a sua palavra é sempre de quê? De imposição, de medo, de reprimenda, salvo algumas exceções, é claro. A gente não pode generalizar, tá? E aí a gente vai ver o quê? Se desenvolver grupos extremistas. E o grupo extremista, eles se desenvolvem por quê? Porque a fé deles é cega. Então, como esses grupos eles passam a divergir uns dos outros, o conceito de Deus e as suas manifestações, nesses grupos, vai ser diferente. E aí, o que acontece? O grupo que tem maior poder nas mãos acaba sobrepujando os grupos mais fracos. Interpretar não era uma fórmula para se chegar a conceitos elevados, para esses conceitos religiosos. A ideia é qual? Seguir literalmente a palavra. É o que está escrito ali. E aí se você quiser contextualizar, não há contextualização. Você tem que seguir o que está ali, porque ali é a palavra. Aí a gente vai ver grupos disputando o quê? A primazia em determinadas regiões. O assunto, ele é delicado. Vamos ver, por exemplo, na Gênese de Moisés, no capítulo 1, versículo 26 e 27. O que está dizendo ali? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha, veja bem, esse ensinamento, ele não está só na Bíblia. Esse ensinamento a gente vai encontrar em outras propostas religiosas da antiguidade. O próprio conceito hermético do Kybalion, que foi um livro que eu recomendei, acho que na primeira ou segunda live, uma das 7 leis do Kybalion, né, de Hermes, uma das 7 leis diz o seguinte, dos 7 preceitos, diz o seguinte, que o que está em cima é análogo ao que está embaixo.
Gente, isso está remetendo ao mesmo sentido que Moisés falou que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o universo está implícito no homem. Tudo aquilo que a gente encontra no universo está implícito no homem. O homem, ele é uma cópia imperfeita, tá? Do que está no cosmos. Portanto, quando você utiliza o termo palavra de Deus, você está usando isso para referendar o quê? Dogma, imposições, posicionamentos extremamente arbitrários, né? E completamente descompromissados com o respeito, com o sentido da própria democracia, né? Desse espaço que a religião oferece para o debate saudável, salutar para o crescimento de todos. Comportamentos complexos e destrutíveis, como o próprio fanatismo, né? Ele vai buscar, nessas expressões, a justificativa para os atos que eles acabam cometendo por aí. É sempre nesse sentido. A palavra de Deus está falando isso. E olha que esse termo fanatismo, ele é um termo do século XVIII, tá? Onde vai caracterizar uma pessoa que toma partido de ideias de forma exaltada, de forma extrema. Então, o fanático, ele é aquele que se entrega cegamente a uma doutrina, a um clube de futebol, a um partido político. Ele não vê o entorno. Ele não consegue, ele se fecha de uma tal forma. Isso é um problema psicológico. Isso é um problema comportamental que quase todos os seres humanos carregam. Quase todos os seres humanos carregam. Olha o que o esporte, o jogo de futebol, por exemplo, as confusões que as pessoas se metem por causa de time de futebol, por causa de jogo. As torcidas organizadas, né, são fanáticos que fazem da sua ideia, sua não, né, de uma ideologia doente, um campo de batalha. Uma forma de extravasar a sua própria ignorância, a sua própria agressividade. O fanático é essa pessoa. Vocês podem notar que quem são as pessoas que são cooptadas para esses atos da pessoa amarrar uma bomba no corpo e explodir? Quem são as pessoas que eles trazem para esse tipo de atividade? Eles vão buscar jovens que estão desalentados, jovens que estão depressivos, jovens que estão sem perspectiva de vida. Eles começam a oferecer a eles algo muito maior do que eles podem imaginar, que é uma vida lá do outro lado, assim, assim, assim. Ou seja, eles começam a induzir pessoas de mente muito fragilizada para esse tipo de coisa. As lideranças não fazem isso. Eles só estruturam a ideia, mas eles mesmos não se jogam nesse tipo de atividade. Eles colocam esses jovens, esses rapazes, que não têm perspectiva de vida. Então, eles começam a cercá-los mentalmente, emocionalmente, e tudo aquilo que lhes é ofertado atende a uma necessidade, ou seja, a pessoa passará a ser alguém importante, não aqui, do outro lado. Então, o que caracteriza o fanático é justamente essa intolerância, que é fruto de uma certeza que lhe foi incutida na mente. Ou seja, ele é, naquele momento, o promotor da verdade. Não é a verdadezinha, é a verdade total. Ora, se eu estou com a verdade, o outro só pode estar sendo enganado pela mentira. Cabe a mim convertê-lo. Notem que muitas dessas igrejas que trazem, eles colocam na cabeça dos seus adeptos que eles têm que converter a própria família. E insistentemente converter a própria família. E aí a gente vai ver muito desse trabalho, deles tentando converter a família, e se tornam até desagradáveis. Por que a necessidade de converter alguém? Porque se ele não converte, ele ainda não está ciente, ele ainda não está convencido de que aquilo realmente é bom. Porque quando você está convencido de que uma coisa é boa, você não precisa fazer prosélitos, como diz Kardec, né? Você não precisa usar de argumentos para tentar convencer o outro. Você está convencido.
você já está convencido é o suficiente. Então, quando se fala de fundamentalismo religioso, o que vem na nossa cabeça? Já vem os povos árabes, né? Principalmente os de orientação muçulmana. Vamos lembrar que a maioria dos árabes são muçulmanos. Nem todo árabe é muçulmano, mas a maioria dos árabes são muçulmanos. Eles aderiram ao Islã. Então, aí a gente já vai imaginar um cara de turbante na cabeça, né? Com uma bomba amarrada no corpo. Né? É um estereótipo que se criou. Tá? Obviamente que a gente não vai poder, não pode chegar a esse extremo de chegar. Você olha a figura de um. E o próprio cinema colaborou com isso, né? Pode ver os filmes americanos quando vão retratar. Hoje já deu uma melhorada, né? Mas é sempre assim: o terrorista é sempre o muçulmano. Né? Mas eles esquecem de que muitos dos terroristas também são norte-americanos, nascidos nos Estados Unidos, que se converteram ao Islã. Que, aliás, é o que eles hoje estão fazendo muito pela internet. Né? A internet está fazendo esse serviço de conversão desses jovens que ficam apagados na sociedade, escondidos na internet. Muitos estão sendo arrebanhados por grupos como o Estado Islâmico, por exemplo, né? Que são grupos terroristas que estão espalhados ali na Europa e na África, né? Estão fazendo um estrago tremendo. Eles são uma minoria, sim, são uma minoria. Mas eles são uma minoria que fazem um estrago gigantesco. Ok? Muito bom. Oi. Deus, Oi, tem uma pergunta, você quer que faça agora ou quer juntar? Pode ser. A Polônia está... Na verdade, ela fez um questionamento sobre as imposições que existem. Isso se refere às pessoas sem conhecimento e até que as religiões, como é que ela escreveu aqui? Até hoje, muitas religiões usam para manter os fiéis no cabestro. Cabresto, isso é. Olha, a imposição religiosa, ela é válida quando você está no seu processo educacional infantil, né? Eu sou adepto de que, assim, os pais têm que oferecer a religião dele para os filhos logo desde pequeno. Lá na frente, se eles tomarem outras decisões, é problema deles. Mas cabe ao pai. Se a religião é boa para você, ela é boa para o seu filho também. Né? Ela é boa para o seu filho também. O que eu estou dizendo de imposição é imposição no campo das ideias, já de pessoas que já são maduras, né? É óbvio que existem pessoas que vão precisar, veja bem, é o que eu falei nas aulas passadas, existem pessoas que vão precisar do temor, olha, isso Deus castiga, olha, cuidado que senão o diabo te pega, você pode ir para o inferno. Algumas pessoas, esse tipo de ameaça ainda funciona. É uma forma de contenção. Mas veja bem, isso são estágios de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento de maturidade espiritual. A pessoa, quando tem maturidade espiritual para entender isso de outra forma, ela já não precisa mais disso. Ainda existe isso. Eu particularmente, acho um absurdo. Mas, veja bem, existem pessoas que ainda precisam dessa contenção. A religião ainda é um regulador social. Quando eu falei anteriormente que a religião ela te dá uma independência tão grande, ela vai te transformando intimamente, e aí você não precisa mais que ela determine as coisas que você tem que fazer. Você já atingiu essa maturidade, mas não é todo mundo que já conseguiu esse grau de maturidade. Há pessoas que precisam da orientação do pastor, o tempo todo, né? O tempo todo para tudo que vai fazer, leva a Bíblia ao pé da letra. Se isso serve para condicionar a pessoa ao bem, está fazendo o papel social dela. Mas veja bem, a religião, isso não é conceito de religião. A religião ela vai mais além. Por que Moisés peregrinou 40 anos no deserto com aquele pessoal? Porque ele não gostava deles? Não, porque era um bando de gente ignorante, brutalizada, que precisava que o tempo os consumisse suas forças, desse uma lição neles, falasse assim, vai ter que se desvencilhar do Egito, e isso vai demorar. A grande sacada do Moisés foi fazer o quê? Essa geração não vai produzir muito. A gente tem que ficar 40 anos no deserto para pegar a geração que está vindo. E acertadamente ele conseguiu fazer isso. Então, o nível de conhecimento não tem nada a ver com a imposição. Não. Ok, acho que então está respondido o que a Polônia perguntou. Vamos lá. Outros falam sobre os muçulmanos,
que eles poderiam ser a maioria extremista? A maioria de muçulmanos não é extremista. Não é extremista. Se fosse, o mundo já tinha acabado, gente. Se a maioria dos árabes são muçulmanos, eles podem ser extremistas? Não, a maioria dos... O Islã, gente, é uma religião muito interessante de se estudar. Obviamente que existem comportamentos dentro do Islã. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele dá uma noção qual foi o papel do Maomé. Maomé teve um papel importante. O Islã, se você lê o Alcorão em árabe, ele tem um significado, tá? Se você faz essa tradução para o português, por exemplo, ele perde muito do seu significado. Por quê? Porque a língua árabe, ela é uma língua que foi elaborada, que foi construída dentro de um sentimento religioso. É um negócio interessante. O próprio o vocabulário árabe, ele te remete ao místico, ele te remete ao espiritual. Por isso que quando você traduz isso para outras línguas, você perde um pouco. Então, o islamismo é uma religião muito interessante de se estudar. É que existem posicionamentos do Maomé dentro do Alcorão que alguns interpretam como simbólico, outros interpretam como ao pé da letra. E esses que interpretam ao pé da letra são os extremistas, os radicais. Não pense que isso não acontece no cristianismo. Aliás, o cristianismo tem longas histórias sobre extremismos, sobre radicalismos, sobre execuções, tá? Tanto islâmicos quanto católicos têm histórias muito tristes no desenvolvimento. Agora, não dá para você, no desenvolvimento da sua história, agora não dá para você afirmar que todo muçulmano, ele é extremista. Não é isso. Porque se todo muçulmano fosse extremista, eles já tinham acabado com o mundo, né? Só mais uma para a gente terminar essa questão, então. Muitas pessoas se libertam dos vícios por medo. Esta forma é válida? Se ele se libertou, é o que serviu para ele. É o que serviu, né? Se ele se libertou, é o que serviu para ele. Para cada um, a pedagogia é diferente. Você tem 5 filhos, você cria todos os seus filhos da forma igual? Não. Não tem um que você tem que ser um pouco mais duro com ele, e ele ainda fala assim, nossa, por que com fulano você não fala assim? Porque com fulano não precisa. Eu só olho e ele já entende o que eu quero que ele faça. Você precisa que eu pegue na mão, às vezes eu pego o chinelo, te dê umas palmadinhas no bumbum, te coloque de castigo, porque você é um espírito mais duro, porque você é um espírito mais rebelde, você precisa de um pouco mais de contenção, porque se eu deixar, eu acabo virando filho e você acaba virando pai. Então, cada um tem uma fórmula diferente. É óbvio que as transformações efetivas, elas vão se dar através da consciência. Agora, se o caminho para adquirir a consciência, para alguns espíritos, é a forma de contenção, é a forma que esse espírito precisou para se libertar. E às vezes não dá certo, tá? Nenhuma e nem a outra, né? Então, adiante um pouquinho que depois a gente volta. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de religião na nossa vida, é importante a gente entender os processos analíticos que a gente vai desenvolvendo, e o homem, nesses processos analíticos, ele vai encontrando dentro de si mesmo ideias que não foram plantadas, plantadas pelo processo educacional, né? Ou pela própria convivência familiar. Ele vai ouvindo algumas coisas, ele fala, isso para mim não é novidade. Não, mas eu já sei isso, por que eu sei isso? Ou eu sinto isso. Né? Na psicologia junguiana, a gente pode falar de herança psicológica, da mesma forma que você fala de herança biológica, né? O Jung, ele vai falando dos arquétipos, né? Que são as memórias coletivas que vão se manifestando por padrões em todos os seres humanos em diferentes locais e épocas. Na verdade, o arquétipo junguiano é o que a gente fala da reencarnação, né? São as experiências que você traz do passado e isso se transforma em forma de ideias e pensamentos inatos, né? Já está ali na sua cabeça e você não sabe quem plantou. Né? Apareceu, né? Então, diversos pensamentos de ordem religiosa, que vão contextualizar, por exemplo, que existe um criador, que existe algo superior, ou Deus, como muitos querem falar. A própria questão da imortalidade da alma, são processos que em muitas pessoas já está ali dentro, já está no arquivo mental dela. Ela aceita isso com uma naturalidade muito grande.
Vocês podem ver que a própria essa questão de Deus, de imortalidade, de comunicação com os mortos, para algumas pessoas, elas não são questionáveis. Isso é tão natural com algumas pessoas que você olha e fala, mas você é espírita, é espiritualista? Não, eu acho que isso faz sentido. Ou seja, né, o Livro dos Espíritos, né, ele fala sobre isso. Né? O Kardec ele vai desenvolvendo isso, ou seja, onde estão essas ideias? Na consciência do homem. Ele traz isso no seu DNA espiritual. Então, ele não precisa de ninguém para fazer isso nascer. É óbvio que, diante das várias experiências reencarnatórias, alguns acabam se afastando dessas ideias, e aí a religião faz aquele papel do religare, que a gente falou lá atrás. Tá? Então, essas grandes religiões do planeta, elas vão fazendo esse papel de religar aqueles que foram perdendo a conexão com a essência. Por quê? Porque escolheram caminhos tortuosos na sua trajetória de vida. Então, essas grandes religiões que existem no planeta, a origem delas é a própria consciência mística dos seus fundadores. A experiência mística desses fundadores foi despertando neles, em alguns, né, apenas para ratificar aquilo que já estava lá dentro, esse conceito de trazer à humanidade um caminho para que a humanidade retornasse a esse conceito do se ligar novamente à sua essência. Por isso que religião, ele vai remeter à ideia de religar. Religar aquele que em algum momento se perdeu no caminho. Né? Então, o que vai caracterizar essas experiências desses fundadores de religiões e de escolas iniciáticas é a experiência mística que dá à pessoa um deslocamento espaço-temporal. A pessoa que vive a experiência mística, ela vai penetrar numa outra dimensão, onde o tempo não corre, da mesma forma como corre conosco aqui, tá? E as condições espaciais, elas são o quê? Elas são ampliadas. Presente, passado e futuro estão inseridos num bloco só. Nossa, como é que deve ser isso? Vivenciando uma experiência mística, você vai saber. Você perde a noção de tudo, você vivencia tudo ao mesmo tempo. É irracional isso? Não é irracional, é supra-racional. Porque a experiência mística, especificamente, quando ela é uma experiência de profundidade, ela não vai preencher o seu intelecto, ela vai preencher o seu coração. Ela transborda espiritualidade pelo contato com as potestades, com o sagrado, com Deus, seja lá o que for. E a experiência religiosa, ela é caracterizada pela amplitude dessa questão da mística. Porque você passa a se reconhecer como espírito imortal. A religião, ela te coloca nessa condição. Na verdade, a religião, ela te prepara para a vivência mística. Obviamente que antes tem pessoas que despertam para a vida espiritual sem ter experiência mística nenhuma. Isso acontece. Por quê? Porque a própria vida, né? Os problemas da vida, as dificuldades, muitas reencarnações em sofrimento, o espírito vai aprendendo, né? Ele vai buscando essa conexão consigo mesmo para atingir uma maturidade, para vivenciar algo muito maior. Então, a religião, ela está dentro de um perfil cultural de cada sociedade. Aí essa sociedade, ela vai ter suas limitações. Então, a religião, ela pode te castrar ou ela pode te libertar. Agora, veja bem, a religião, ela pode castrar pessoas e ainda assim ela pode disciplinar essas pessoas. É o que a gente acabou de falar. Para algumas pessoas, o temor ainda faz parte de um processo disciplinatório. Né? Você não chega... Vocês olhem, por exemplo, há um relato de Bezerra de Menezes, no livro da Ivone do Amaral Pereira, que foi uma das grandes médiuns que tivemos no Brasil, em que o Bezerra de Menezes fala de uma polícia no mundo espiritual. E ele diz assim, esses grupos espirituais, quando chegam em um lugar, eles não chegam pedindo por favor, meu irmão, que Jesus te abençoe. O linguajar deles não é esse. Eles chegam chegando, como a gente costuma dizer. Eles chegam através da repreensão.
Eles não chegam dando opção para os espíritos. Ah, você quer parar de obsediar tal lugar? Não, eles já chegam e retiram essas entidades do local. Eles não perguntam se eles querem ou não. Ela chama de milícia. Ô, Magali, seu áudio está aberto. Então, tudo bem aí, Mazé? Tudo bem, tudo bem. Então, o que acontece? As religiões, ainda que elas castrem algumas pessoas, mas direcionem, está fazendo seu papel. O problema, a questão é quando a religião está castrando a pessoa, mas não está havendo transformação nenhuma. Muito pelo contrário, ela está direcionando a pessoa a uma atitude extremista, radical. E aí ela passa a impor isso para os outros. Né? Edelson, Denise, você pode desligar os... Desligou? Então, Edelson, nessa questão que você está falando, a Rita está perguntando o seguinte, que a proposta da religião é importante, porém os métodos é que são questionáveis? Olha, veja bem, o método ele é questionável. Nós vamos entrar, no segundo módulo, nós vamos entrar mais especificamente nesse aspecto aí dessa pergunta. Eu não queria me aprofundar muito, senão a gente vai perder um pouco o material do segundo módulo. O que eu vou falar especificamente é a abordagem de algumas propostas religiosas. Tá? Eu vou especificar um pouquinho melhor, inclusive metodologia, tá bom? Ok. Então, só para a gente voltar no tópico anterior, só para não ficar muito para trás, as influências da TV, às vezes, mudam um pouco as coisas. Então, a Janice colocou o seguinte aqui, vi na Turquia que os muçulmanos são 99%, porém a influência do Ocidente é tão grande que os jovens hoje estão mudando roupas, cortes e cabelos. Você quer comentar alguma coisa? Não, veja bem, existe uma ideia entre alguns filósofos muçulmanos, alguns pensadores muçulmanos, de trazer alguma coisa da cultura ocidental para a oriental e fazer esse intercâmbio. O que acontece é que muitos grupos, e eu não estou falando de grupos extremistas, eu estou falando de grupos fundamentalistas, tá? São contra. Na verdade, eles querem fazer o inverso, eles querem levar a ideia deles para o Ocidente, ou seja, islamizar o Ocidente. E isso existe. Existe e é muito forte. Nota-se o que algumas comunidades muçulmanas estão fazendo na Alemanha e na França, por exemplo. Eles estão tocando terror lá na região. Não terror no sentido terrorista. Eles estão impondo as práticas deles nos lugares onde eles estão se concentrando, formando bairros islâmicos. Isso é um problema. Porque, assim, você não pode entrar num país islâmico e levar, por exemplo, uma proposta ocidental em algumas regiões, porque eles não vão deixar. Só que eles querem entrar em algumas cidades, em alguns países da Europa, e levar o Islã para lá. É a ideia do povo infiel, que muitos dos islâmicos fundamentalistas carregam. Se você faz uma pergunta dessa para um sheik muçulmano no Brasil, ele vai rodar e não vai te responder, porque eles não se contestam, tá? Eles não se contestam. Eles têm uma organização ali que eles não se contestam. Alguns condenam o terrorismo, claro, mas, assim, esse fundamentalismo eles não contestam, não. Aliás, eles dão interpretações até estranhas em relação a isso, mas faz parte da tradição deles, que nós ocidentais não temos. Então, alguns países de orientação islâmica estão fazendo um esforço aí para tentar conectar alguma coisa do Ocidente com o Oriente. Mas eu vou dizer para vocês, isso aí vai levar muito tempo ainda para acontecer. Eu não sei se você vai querer entrar no mérito ou não, mas a Hilda está perguntando sobre a questão do Bezerra que você falou no livro da Ivone, né? Essas legiões são conhecidas como milícias no mundo espiritual? Não. O termo milícia, ela é outra coisa aqui no nosso mundo, né? Milícia tem uma outra conotação. São soldados do mundo espiritual, são mantenedores da lei e da ordem no mundo espiritual, que não é como se fosse um batalhão de choque da polícia militar.
Quando é que se chama um batalhão de choque da Polícia Militar? Para conter multidões que estão perdendo o controle, depredando patrimônios públicos. Aí o batalhão é chamado. Eles não vão chegar pedindo por favor. Não existe isso, gente. Só no mundo de Bob existe isso. Você chegar com florzinha. No mundo real, a gente sabe que as coisas não funcionam. No espiritual, não é diferente. Esses batalhões estão a serviço do bem, só que eles têm uma metodologia muito parecida com essas metodologias que a gente encontra na Terra. Milícia é uma outra conotação, tá? Aliás, é uma conotação bem pejorativa. Podemos continuar? Tem mais uma, você quer? Vamos lá. Podemos aceitar como religião quando seus adeptos são instigados a quebrar imagens, atear fogos em outros templos, levar palavras da Bíblia ao pé da letra e aceitar. A religião deles não ensina isso. Isso é comportamento de grupos extremistas, né? É da Rosa, essa pergunta, Rosa Toledo. Isso é comportamento de grupos extremistas que têm uma interpretação extremista do Testamento. Na verdade, o que acontece? Esses grupos, na verdade, são mais... Aí eu usaria esse termo que a Aildo usou agora. Parece que são milicianos espirituais. Ou funciona do jeito que eles querem, ou nada vai acontecer. Nós, recentemente, encontramos um termo aí, traficante evangélico no Rio de Janeiro. E eles estavam mandando destruir terreiros de Umbanda, de Candomblé, traficantes evangélicos. A gente está chegando nesse ponto, né, de você ter um traficante que segue o evangelho. Não sei qual é o evangelho, mas está lá, traficante evangélico. Então, são grupos extremistas que usam a religião para fazer suas maluquices. Aí você vai chegar na pergunta da Luzia. Conflito Israel e Palestina é religioso? Político e religioso. Então, podemos seguir. Bom, falamos das ideias inatas. Eu queria abordar um pouquinho agora o assunto seguinte, que ainda está relacionado com a questão das próprias experiências místicas ou experiências religiosas, como algumas pessoas costumam dizer. Veja bem, toda vez que você entra em contato com um fenômeno, quando a gente tem essa abertura com o mundo espiritual superior, essas experiências, quando você vai transcrevê-la, a gente nunca consegue ser fiel a ela, a essa realidade que a gente vive do outro lado. O que nós fazemos é uma leitura individual dessa experiência. Então, a gente vai retratar apenas uma parcela do que foi visto. É o que nós chamamos de experiência do inefável. Não há palavras para você conseguir explicar isso. Por isso que é muito comum a gente ver experiências, pessoas, né, que têm experiências e contatos com a espiritualidade dentro do ambiente religioso, do mesmo ambiente, mas experiências diferentes. Veja bem, duas pessoas, isso é de Huberto Roden, do filósofo Huberto Roden. Duas pessoas fazendo a mesma coisa, essa coisa não é a mesma. Duas pessoas fazendo a mesma coisa, essa coisa não é a mesma. Então, você vai encontrar pessoas dentro de ambientes espirituais, tendo suas experiências mediúnicas, religiosas, místicas, sempre levando buscando o mesmo objetivo, só que as leituras são diferentes. Mesmo dentro da mediunidade. Duas mediunidades de evidência não são a mesma coisa. Dois médiums vendo a mesma coisa não são a mesma coisa. A interpretação ela passa a se diferenciar. Por quê? Por causa do médium, por causa da leitura, por causa da pessoa que está vivenciando essa religião. Então, o que vai acontecer? Aonde eu quero chegar? Por isso que, muitas vezes, as interpretações das experiências religiosas, elas abordam campos diferentes. Algumas pessoas vão para o utilitarismo, vão ver o plano espiritual, a religião, os guias, os mentores, Deus, como alguém que está ali para lhe dar coisas, para lhe oferecer coisas. Outros vão ter uma visão mais elevada. E outros vão deturpar completamente a mensagem.
Então, pessoas dotadas de mediunidade bem evidente, elas vão mostrar melhor capacidade de recepção dessas realidades espirituais promovidas dentro de ambientes religiosos. Não estou dizendo especificamente centro espírita, não. Estou falando em ambientes religiosos que trabalham com a mediunidade. Mesmo porque a gente não pode esquecer um detalhe. Há uma intenção desse mundo espiritual, dessas forças superiores, em se fazer sentir na Terra, na vida. E aí nós temos o nosso papel é transformar isso dentro de uma realidade mais palpável possível. Só que nem sempre a gente consegue. Por isso que a gente traz apenas fragmentos. E aí você vai ver o quê? Essa diversidade religiosa que existe no mundo, então é proposta de todo lado, que vai abordar aí, que vai alimentar necessidades culturais de cada povo, dentro do perfil psicológico de cada um. Gente, religião é perfil psicológico. É arquétipo. É o que trazemos de experiência do passado. A religião que se adota agora, ela é perfil psicológico, é de acordo com o seu perfil psicológico. Nós vamos ver muitas pessoas que são convidadas a irem a um centro espírita, como eu já levei algumas, e não se adaptaram, falaram, olha, isso aqui não é para mim. Pessoas que vão para uma igreja protestante ou para um terreiro de umbanda e falam, olha, isso aqui não é para mim. Então, o que acontece aí? É o perfil psicológico que vai te direcionar. Tem alguém com o microfone ligado aí. Então, quando você faz um convite a uma pessoa para conhecer o seu credo religioso, você tem que primeiro verificar se a pessoa realmente vai se adaptar. Porque às vezes a pessoa lá tem um perfil que não vai adiantar, você vai levar, a pessoa vai olhar e falar, tá, tchau, e bem, até logo. Não vai ficar. Né? Então, religião é perfil psicológico. Então, para essas pessoas, esses assuntos, muitas vezes não são agradáveis. Né? Você leva uma pessoa num ambiente de uma religião que é reencarnacionista, que trabalha com comunicação de espíritos, e às vezes a pessoa, por mais religiosa que ela seja, esses assuntos não a agradam. Ela não vê isso com bons olhos, por causa do perfil psicológico dela, por causa da herança cultural que ela tem, por causa das experiências que ela pode ter tido em encarnações passadas. Então, há experiências extremamente traumáticas no campo religioso e que levam muitas pessoas a vivenciarem um certo ateísmo, ou a pessoa fica sem religião alguma. Ela vai vivenciar uma espiritualidade aí diversificada, mas não se fixa a lugar nenhum. Então, a religião, ela vai atender às necessidades e às expectativas de muitas pessoas, mas ela vai causar frustração em outras. Eu não sei se foi aqui que eu mencionei, eu fiz uma aula para uma turma, inclusive, acho que foi a turma do Adalberto, não foi, Mazé? Eu fiz uma aula. Fiz uma aula esses dias lá, né? E foi lá que eu falei sobre a porta estreita? Foi. Foi? Então. Falou um pouquinho. Né? Você lembra o que foi que eu falei? Da porta estreita, não lembro. Falar a verdade, eu não lembro, mas foi lá que você comentou. Foi, você né? falou. Foi. Começa aí, talvez eu te ajude. A gente acha que a porta estreita, né? Perdão, que a porta larga da perdição, ela está só fora da religião. Muitas vezes, a porta larga da perdição, ela está dentro da religião. Não da religião em si como proposta, mas daquele ambiente religioso. Porque quando o ambiente religioso não te oferece material para sua melhora, ele é uma porta larga da perdição. Então, quando você vai para uma religião que ela te oferece apenas riquezas materiais, ela não está te oferecendo espiritualidade. Ela está te oferecendo um utilitarismo vagabundo e barato. Ora, o papel da religião não é esse. O papel da religião é religar a Deus. Vamos voltar àquela questão lá do jovem rico?
Senhor, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Ah, você quer o reino dos céus? Ou seja, você já quer ir lá para cima mesmo. Então faça isso, ame seu pai, sua mãe, respeite papapá, ajude os necessitados. Senhor, tudo isso eu já fiz. Bom, se você já fez tudo isso e ainda não se vê nessa condição, abandona tudo que você tem e vive em função, vende o que você tem e vive em função da pregação, da mensagem. Faça o que eu estou fazendo. Se despoje de tudo. Então, claro que Jesus foi radical aí, claro que foi radical. Ele estava dando resposta a uma pergunta. O jovem queria saber onde é que ele fazia, o que ele devia fazer para já chegar lá em cima, né? Então Jesus falou, se você quer, então, você tem que fazer isso. Ah, mas eu não estou preparado. Pois é, você não está preparado. Seja uma boa pessoa, continue ajudando os outros, que tudo vai dar certo. No caminho, você vai se despojando. E, com toda certeza, não vai ser numa existência isso. Então, aqui também você falou, Edelso, desculpa. Oi? O pessoal está lembrando que você conversou aqui a semana passada também, da porta semana larga. Passada, né? Então, foi. A porta larga muitas vezes está dentro do próprio ambiente religioso, não da religião em si, mas do ambiente que está proporcionando a experiência religiosa. Né? Então, aí tem decepção, revolta. Ah, porque fulano doou dinheiro para a instituição e não aconteceu nada da vida dele. Mas a instituição prometeu alguma coisa para ele? Se prometeu, ela deu para ele a porta larga. É uma religião estelionatária. Então, embora algumas religiões possam não atender aos questionamentos dos seus adeptos, uma coisa que um ambiente religioso não pode te oferecer é a porta larga. Então, se você questionou o seu líder religioso ou a sua religião em si, ela não te deu respostas, não é porque Jesus não te ama ou porque a espiritualidade não te quer. É porque ou você não tem maturidade para entender aquilo ainda, ou a pergunta não foi feita na forma adequada, na hora errada, para a pessoa errada, ou a religião, ou aquela religião específica não vai te dar essa resposta. Você não pode falar de quem tentar buscar uma pergunta sobre reencarnação em religiões que não aceitam reencarnação. Ponto final, acabou. Não tem o que conversar. A religião, ela não é somente uma forma de conexão com o Criador. A religião, ela tem que ser, antes de tudo, uma conexão com o Criador, com as divindades, os guias, lá, seja os mentores, seja lá o que for. A religião, antes de tudo, gente, ela é uma conexão entre os próprios adeptos, entre o ser humano que está ali convivendo. Por isso nos tratamos como irmãos. A ideia é formar uma fraternidade. Frater, irmãos. Irmão. Então a proposta religiosa, ou as propostas religiosas, elas estão divididas em vertentes que são muito interessantes do ponto de vista analítico. Tá? Em algumas religiões nós vamos ver um sistema, que o seu sistema de crença vai te levar ao quê? Ao desenvolvimento da sabedoria, vai te estimular a uma reflexão, a uma introspecção, para que você adquira o quê? O autoconhecimento. E essa característica está muito com as religiões orientais, tá? Hinduísmo, budismo, embora o budismo não se coloque como uma religião. Eu discordo, tá? Eu acho que o budismo é uma religião, sim. Não cabe, aqui não vai dar tempo aqui da gente explicar mais sobre isso, mas a própria forma de buscar a conexão consigo mesmo é uma forma de religião, tá? Embora não tenha toda essa coisa do culto a um deus específico e tal no budismo. Então, essas experiências um pouco diferenciadas. As religiões ocidentais, elas vão trabalhar muito no controle das ações humanas, através do quê? De Deus, né? Que vai estabelecer regras, normas, ou seja, são as religiões do livro. Judaísmo, cristianismo, islamismo, tá? Ou seja, essas três religiões, elas são herdeiras do que a gente chama de monoteísmo ético. Os seus livros sagrados são o quê? Repositórios de orientações para uma boa conduta, para viver de forma dentro dos padrões morais estabelecidos. Os 10 mandamentos
são exemplos disso. Né? Mas a religião também ela foi utilizada para impor conversões, né? E aí que a gente vê o mal, a má utilização da religião. Você vai olhar na história da Igreja Católica, por exemplo, no período da Contra-Reforma, que é o que nós vamos estudar no módulo 2, nós vamos ver ali a Igreja Católica tentando arrebanhar novos fiéis, e quando os europeus chegaram aqui na América, os padres vieram junto também, para buscar aí esse processo de conversão das populações indígenas, né? Ou seja, cada vez mais adeptos para a Igreja Católica. Olha o que os espanhóis católicos fizeram na Mesoamérica, fizeram com as civilizações da Mesoamérica. O que o Francisco Pizarro, por exemplo, fez no Império Inca. Lembra? Francisco Pizarro, uma das reencarnações do comandante Armon, eles fizeram uma limpa geral aqui no Peru, né? Então, ou seja, em nome do quê? Em nome utilizando como pano de fundo a igreja, né? Mas a ideia era outra, era a conquista de poder. Edelson, antes de você avançar um pouquinho, o José Joaquim fez um questionamento aqui no sentido de, aliás, é uma proposição. Penso que todos já nascemos ligados a Deus. As chamadas religiões nos mostram conhecimentos diferentes que foram criados ao longo dos séculos. Só com a evolução criamos filtros mentais e espirituais para absorver os conhecimentos mais racionais. E então seremos seres mais próximos da verdade. Quer comentar? Perfeito. A colocação está perfeita. Porque o que acontece é o seguinte, né? Se a gente for parar para pensar, qual é o destino... Quando a gente fez aquele desenho da roda, né, da religião A, B, C e D, ou seja, o Deus ali no ponto central, todo mundo buscando a mesma coisa. Então, quando todo mundo for buscar a mesma coisa, mas estiver no nível de entendimento dessa coisa, as religiões não farão mais sentido. Elas não farão mais sentido. Né? Ou seja, é a busca pela essência divina que está em nós, é o DNA de Deus que nos reconduz. Né? A colocação dele está perfeita, isso aí mesmo. Ok. Voltando à questão da porta larga, aí sim. Com esta visão, então temos uma porta larga em alguns centros de Umbanda, porque muitas das vezes a procura é pelo bem material. É isso? Não foi isso que eu quis dizer. Embora, quando eu falei da porta larga, ela pode existir em qualquer agremiação, em qualquer associação religiosa. No centro espírita, na igreja católica, na igreja... Isso vai do condutor. Isso vai de quem está conduzindo. Veja bem, a Umbanda ela tem um papel social extremamente importante no Brasil. Tá? Ela é uma religião que nós historiadores costumamos chamar de tipicamente brasileira. Ela é uma religião que consegue congregar adeptos da Igreja Católica e pessoas que não têm, muitas pessoas de centros espíritas também, e pessoas que não têm religião nenhuma e precisam de uma orientação espiritual. Então, o que acontece? Muitas vezes, veja bem, o indivíduo procura um terreiro de Umbanda porque está desempregado e ele quer que os guias o ajudem a conseguir um emprego. É justo. A gente vai ao centro espírita também buscando isso. É que lá a orientação ela é diferenciada. Mas a ideia é essa, estou desempregado, estou indo para o centro. Não, preciso, né? Então, a intenção do ser humano, ela é igual em todas as religiões, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, dentro da prática do terreiro de Umbanda, o guia, para ele te encaminhar a um conceito de espiritualidade um pouco mais elevado, ele vai te oferecer justamente o quê? A ajuda material. A ajuda material dentro de um terreiro de Umbanda muito bem organizado, e eu estou dizendo muito bem organizado porque existem os terreiros que se dizem ser de Umbanda, e de Umbanda não tem nada, porque você tem ali um mercado de espiritualidade. Mas eu digo isso porque eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Então, os terreiros de Umbanda muito bem organizados, quando você vai buscar uma ajuda material para uma cura de uma doença, de um parente ou sua, enfim, seja lá o que for, um desemprego, o guia vai te ajudar. Mas, ao frequentar essas sessões, você está recebendo uma carga de vibração positiva e você está recebendo orientações positivas. Ele não está te dando simplesmente por dar. Em primeiro lugar, você foi atrás. Em segundo lugar, você está ouvindo.
Terceiro lugar, ele está te aconselhando. Você pega uma orientação com um preto velho, por exemplo, incorporado num médium, você recebe puxões de orelhas aos montes. Ele está te educando. Então, se a forma dele encontrar um pouco de espiritualidade dentro de você é apenas o fato de você estar lá pela busca do emprego, ele vai fazer isso, porque esse é o papel da Umbanda. É só mais uma afirmação da Iris, em que ela diz assim, que a religião que é abertamente voltada ao material é a universal, que é evangélica. Quer comentar? Não é só essa, tá? Existem outras ramificações aí, tá? Essa é a que mais se popularizou, tá? Existem outras também. Aliás, muitas outras, que são adeptas. Veja bem, gente, essas religiões neopentecostais, elas têm uma herança nos Estados Unidos, tá? Foram três fenômenos que vieram dos Estados Unidos para essas religiões neopentecostais no Brasil. O fenômeno da cura, a teologia da prosperidade e... eu estou esquecendo o terceiro. É o fenômeno da cura e a teologia da prosperidade. Tá? Então, são duas formas de você cativar as pessoas para um ambiente espiritual, ou um ambiente dentro do templo mais cheio, ou seja, é um apelo. Isso tinha que vir dos Estados Unidos mesmo, né? Porque é lá que a coisa se formou. Espiritualidade para o norte-americano, ela tem essa conotação da praticidade. Serve para quê? Né? O norte-americano, ele tem muito isso. Então, da vertente protestante, nós vamos encontrar essas igrejas neopentecostais, que isso nasce depois da Guerra do Vietnã. O que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã? Vamos lá. Joaquim, você lembra? Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã? Oi, Edelcio. Oi. Você está perguntando a mim? Isso. Sobre a Guerra do Vietnã? O que aconteceu com os Estados Unidos? Eles perderam. Perdeu. Isso aí. Joaquim respondeu. Perdeu. Eles perderam a guerra, simplesmente. Então, um país que é uma grande potência militar, a maior potência militar e econômica do mundo, entrou num paizinho desse tamanho chamado Vietnã, né? Vietnã do norte ali, né? Que existe Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, e o Vietnã do Norte queria invadir o Vietnã do Sul, que era orientação capitalista, o Vietnã do Norte, orientação comunista. Os Estados Unidos perdeu por uma série de coisas, porque o território eles não conheciam, enfim. Isso desmoralizou o povo americano. A guerra do Vietnã desmoralizou o povo americano. Então, o americano, com aquela empáfia, né, de que do destino manifesto, de que o americano nasceu para Deus, deu aos Estados Unidos o poder de ser o maior país do mundo e tal, isso estava morrendo nos Estados Unidos, por causa da guerra do Vietnã. E o que aconteceu? O governo resolveu investir nas igrejas eletrônicas. E aí que surge, não é da minha época, tá? Mas deve ser de alguns aqui, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Bill Graham, que foram esses pastores que começaram a levar a religião para a TV, que, aliás, é assunto do próximo módulo, eu não vou entrar muito nele, não. Tá bom? Então, existem outras vertentes também. Vamos lá. Aqui. Bom, quando a gente fala... Não, aqui. Quando a gente fala das religiões, especificamente, alguns historiadores fazem uma análise um pouco puramente material do ponto de vista, né, falando da religião. Não entendem a religião como essa conexão com o sagrado, tá? Principalmente as correntes marxistas, tá? Que colocam a religião como um processo de alienação, como se fosse uma espécie de entorpecente para enganar o povo, a população. É o que eu falei, religião também pode ser usada para isso, e foi. E às vezes é. Então, o Marx não está completamente errado, mas ele está equivocado quando ele coloca isso de uma forma generalizada, né? Entender a religião apenas dentro do aspecto econômico, como instrumento de alienação, é demonstrar uma limitação muito grande no entendimento do tema, né? Ou seja, a pessoa não entendeu absolutamente nada quando teve o seu olhar para a religião. Claro que isso não vai descartar a questão da religião ser utilizada como instrumento de dominação. Isso aqui a gente já falou.
Mas, veja bem, por causa de alguns, a gente desacredita o processo todo. Então, a religião, ela tem outros aspectos que precisam ser entendidos. Você tem, dentro do aspecto do universo religioso, nós temos que ver a religião do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico e do tempo mítico. Então, religião não é assunto que se encaixa dentro de um fenômeno singular. Religião é plural. Ela é uma ferramenta de uso diário. Ela pode e ela deve ser usada nas relações humanas. A questão, claro que não no sentido da ritualística, de toda a sua formalidade. A religião, ela deve ser utilizada aonde? Na vivência dos seus conceitos éticos e morais, ou seja, nas relações humanas. Ela vai nos proporcionar experiências emocionais positivas quando alimentam a nossa alma. Quem não consegue fazer uma leitura correta da sua religião, vai fazer o quê? Vai deturpá-la, é lógico. E aí, na atualidade, nós estamos vendo a religião entrando em descrédito, por quê? Porque ela não está preenchendo a vida das pessoas desde a infância. Isso é um precedente gravíssimo, pois o significado da vida das pessoas pode ser substituído por áreas que estão também hoje em estado de degradação. A música, a dança, a arte, o sexo e o pior de todos eles, que são as drogas. Veja bem, eu não estou dizendo que música, dança, arte e sexo são degradantes. Eu estou dizendo que essas áreas também têm o seu ponto degradante. Eu vejo isso com os nossos alunos. O tipo de música, o tipo de dança que eles gostam. É degradante, é humilhante, com letras terrivelmente depreciativas, depreciando o valor do homem, depreciando a mulher. Porque a música pode ser usada, e é usada, né? Ela é usada como uma forma de instrução, de elevação espiritual. Mas veja bem, quando você não tem esse aspecto religioso desde criança, note de que lá na frente, alguma coisa vai ter que preencher a vida do seu filho. Então, a religião, vinculada ao perfil de cada um, e como cada um enxerga, ela, obviamente, dentro da perspectiva que cada um tem, a forma que cada um vivencia esse processo religioso, ela vai ter um papel fundamental na sociedade. A religião, ela vai atender às necessidades e demandas sociais. O seu papel na resolução de problemas existenciais tem sido um forte auxiliar aí nos conflitos humanos, nas nossas crises sociais, de uma forma geral, aliás, né? É só a gente olhar o papel das religiões hoje na pandemia. O que está acontecendo? Se não fossem as religiões se organizarem, o que aconteceria? As religiões, elas conseguiram se organizar de uma forma que começou a dar suporte para as pessoas, essas lives que foram acontecendo. Hoje você tem assistência espiritual, você tem cultos evangélicos, você tem um monte de coisa. As religiões estão se organizando. Se não fossem as religiões, eu não sei o que teria acontecido. Estaria todo mundo pirado, sem saber para onde ir, aonde se agarrar e como se apoiar. Então, exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa entender a religião no seu verdadeiro sentido, de reconectar ao Criador. Se a gente entender isso, você supera todo tipo de informação que seja enviesada. Porque o que a gente vai... Na minha área é muito comum, gente. Na minha área de humanas, historiadores são extremamente materialistas. Extremamente materialista. A religião é o ópio do povo, né? Como diz Karl Marx. Religião veio para emburrecer as pessoas. E aí a gente vai vendo qual é a proposta que eles nos oferecem. Misericórdia, pelo amor de Deus. Que me afaste de tudo isso. Então, a religião é sim um regulador social, tá?
Porém, veja bem, a partir do momento em que a pessoa ela começa a se desenvolver dentro da sua própria religião, ela mesma se torna um seu regulador social. Esse é o papel da religião. Porque assim, a gente não pode ficar dependente de guru, de pastor, de orientador, de centro, nada disso. A nossa função dentro da religião é se libertar dessas coisas. O orientador, o mestre, o professor, ele serve para um momento na tua vida. Aliás, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, que eles dizem que ele era materialista, mas o Nietzsche não era materialista. Ele tinha uma birra com o cristianismo. Ele criticava o cristianismo. O Nietzsche diz assim: traz mau apreço ao mestre quando se permanece sempre e somente aluno. Traz mau apreço ao mestre quando se permanece sempre e somente aluno. Ou seja, cara, tu tem que se libertar. A gente vai ver isso ao longo da história, determinados personagens que foram importantes para determinadas instituições. Só que chegou um momento que essas instituições perderam a presença desses mestres. Por quê? Porque chegou a hora do desmame. As pessoas precisam andar com as próprias pernas. Né? Por isso que no nosso sistema, né, da aliança, você tem lá o grau de servidor, aprendiz e discípulo. Né? O discípulo é aquele que vai para o mundo, é aquele que já tem a sua independência, independência entre aspas, né? Mas um nível satisfatório de independência, que ele não precisa ficar toda hora, né, pedindo orientação porque ele vai fazer. Ele é um discípulo. Ele precisa se libertar. Então, a gente precisa sair dessa condição de aluno no sentido de estar sempre dependente dos outros. A gente precisa de uma independência espiritual. Essa independência espiritual ela só vem através da maturidade, através da aplicação daquilo que a religião nos oferece. Ok? É isso, gente. Você quer abrir para pergunta? As pessoas fazem. A Rita levantou a mão aí. Vamos lá, Rita Isso. Costa. A Rita é aquela que Deus mandou ela de volta, não quis ela. Vamos lá. Eu penso aqui que para muitas religiões não é interessante dar essa liberdade, né? É interessante manter a pessoa dependendo dela por interesses variados. Não é a religião, são os religiosos que fazem isso, tá? A gente precisa diferenciar, senão a gente cai no mesmo sistema daquelas pessoas que criticam, falam que religião não serve para nada. Não são as religiões, são os religiosos, são os líderes, são aqueles que encabeçam o negócio, né? Olha, existe um autor, mas a gente já estudou ele, eu vou indicar ele para vocês, que é o Anselm Green. Tá? Esse autor aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Depois eu vou colocar ele. Ele é um católico, um monge católico, tá? E o Anselm Green, ele tem umas coisas muito interessantes. Ele fala assim: não crie laços com as pessoas ou dependências com as pessoas que amanhã você não pode cortar. A função do líder espiritual é promover o quê? É levar o seu aluno, o adepto, o seu discípulo à libertação. A libertação. Quem mais levantou, quer falar? A Rita levantou de novo? Não, né? Ah, tá. Luzia Ribeiro. Então, Júnior, você falando da religião, você tem esse conhecimento todo, você se julga um livre pensador? Sim, eu sou um livre pensador. Tá bom. Obrigada. Eu sou um livre pensador. Nós temos que entender uma coisa. Toda pessoa que adquire, que vai buscando o seu conhecimento, que vai se interagindo, que vai interagindo com outras culturas, e que não está presa a um condicionamento único, a uma única vertente, ela é um livre pensador. Todos aqui são livres pensadores. Todos aqui são livres pensadores. Se você não precisa de ninguém para te orientar o que você deve pensar, você é um livre pensador. Tá? O Espiritismo é uma proposta do livre pensar. Então, por isso que muitas vezes eu estou em live e eu falo assim, olha, esse pensamento é meu, tá? Não é da aliança, não é do centro espírita, ele é meu. Por quê? Porque eu tenho liberdade.
Ora, a religião não pode me castrar. Não, você não pode falar isso. Eu posso sim. Às vezes eu pago pela língua, né? Mas é uma responsabilidade minha, não da instituição, né? Ok? Mais alguém, alguma coisa sobre o tema de hoje? Não, ficou uma questão ainda da Ivone para a Magali, mas eu falei para ela que a gente responde na semana que vem, porque eu acho que vai demandar de uma pesquisa aí literária daí, tá bom? Ok. Pessoal, é o seguinte, duas coisas, né? A Rita, ela colocou no grupo tem A algumas Luzia imagens. agora... Oi, Adelso, Oi. desculpe. A Oi, Luzia oi. agora levantou a mão. Fala, E também... Luzia. Gente, foi sem querer. Desculpa. Tá bom. Então, a Iris... Não, é porque eu li faz pouco tempo, estou terminando de ler o livro sobre o Lutero, Marcas do Cristo, e aí ele segue bastante o Agostinho, né? O que eu fiquei meio confusa vendo esse livro é porque eu sempre fiquei sabendo que era proibido ler o Evangelho. As Marcas do Cristo, do Hermínio Miranda? Isso. Ah, tá. Eu sempre vi que era proibido ler o Evangelho. Mas aí a gente vê que eles falam um monte de coisas sobre o Evangelho. E aí você falou também das coisas que o Agostinho colocava. Aí eu fiquei... Porque tem um filme antigo lá, Em Nome da Rosa, que ninguém podia ler nada. Eu fiquei, de certa forma, confusa, de falar assim... Teve uma fase que ninguém podia ler mesmo. Sabe? Teve uma fase que realmente ninguém podia ler, aí depois abriram algumas coisas, ou é só algumas coisas que podia ler, outras não. Veja bem, na Idade Média... Eu fiquei confusa nessa parte. Tá. Na Idade Média, especificamente, vamos falar da Idade Média, que vai do século V ao século XV. Em primeiro lugar, praticamente 90% da Europa era analfabeta. Então, não tinha acesso à leitura. Existiam reis que eram analfabetos. Carlos Magno, por exemplo, ele era analfabeto até os seus 18, 19 anos, ou 20 até, se eu não me engano, ele era analfabeto. Então, a prática da leitura, ela é uma novidade, ela é de coisa assim de aproximadamente aí uns 220 anos, começou na Alemanha. Esse conceito de escola que a gente tem hoje, de uma carteira, um professor ensinando, nasceu na Alemanha, tá? E isso também é fruto das ideias protestantes. O que acontecia era o seguinte, a Igreja Católica, ela proibia determinados tipos de obras, como, por exemplo, obras filosóficas, ela não deixava as pessoas terem acesso. O filme O Nome da Rosa, embora seja um clássico e é lindo o filme, a ideia ali é mentirosa, tá, gente? A ideia ali é mentirosa, tá bom? Porque aqueles textos do Aristóteles que ele coloca ali no Nome da Rosa, que eles estavam em busca de um texto da segunda... É que faz muito tempo, eu assisti, mas faz muito tempo. Assim, que eu me lembro foi que eles estavam em busca de um texto do Aristóteles. Aquele texto do Aristóteles que eles estavam em busca não existiu nesse período. Não encontraram, esse texto foi encontrado muito depois. Então, ali foi meio que uma picaretagem do Humberto Eco, que é um autor que eu gosto pra caramba, tá? O Humberto Eco. Mas ali ele fez uma espécie de picaretagem histórica, tá bom? Então, assim, a leitura na Idade Média, a alfabetização, ela começa na Europa a partir da Reforma Protestante. Porque o Lutero fez o quê? Ele traduziu a Bíblia, que era em latim, para o alemão. Ali os outros povos também começaram a fazer a mesma coisa, porque aí o Gutenberg já tinha inventado a prensa, então todo mundo começou a imprimir Bíblia, né? No vernáculo. E aí o conhecimento começa a ser disseminado. Aí começa o processo de alfabetização. Porém, olha, se baseia pelo Brasil, por exemplo, até o ano de 1900, 70% a 80% da população era analfabeta, tá? No Brasil. Então, se você pegar a alfabetização na Europa, ela vai
você vai ter como um dos protagonistas o Napoleão Bonaparte, por exemplo, que ele instituiu as escolas públicas na França depois da Revolução Industrial. Mas então, os padres, porque eu ouvia que às vezes nem padre, monge, não tinham acesso. E a gente mistura com esse livro, com esse filme, Sim, né? O Nome da Rosa. sim, Mas sim. isso não é verdade, então. Eles Algumas, no mosteiro tinham acesso. algumas literaturas elas eram condicionadas a autoridades da igreja, a grandes autoridades. Não era todo mundo que tinha acesso, não. A igreja controlava tudo, gente. Tudo. Se eles encontrassem um padre, por exemplo, que tivesse uma ideia meio estranha, aquele padre jamais ia ter, um padre com ideias revolucionárias, aquele padre jamais ia ter acesso a esse tipo de conhecimento. Eles iam vetar, entendeu? Ou então mandavam ele para longe, né? E mandavam ele para uma paróquia cada vez mais longe para ele ter mais dificuldade de acesso. Você entendeu? Então a igreja controlava sim, a igreja foi uma grande controladora do conhecimento. Mas olha só o contrassenso, né? Embora ela tenha sido uma controladora, ela também é responsável pela formação das universidades, né? A universidade nasceu dentro da igreja. Há um contrassenso aí, né? Mas veja bem, é que se você pega, por exemplo, o negócio é um pouco mais profundo, porque assim, se você pegar, na época do feudalismo, quem tomava conta das igrejas? Os senhores feudais. Então eles faziam as leis que eles queriam. Ó, aqui na minha fazenda, a igreja católica é do meu jeito. Você entendeu? Então você vai ter vários catolicismos espalhados, de acordo com o dono da fazenda, que era o dono da igreja nesse período. Tá? Então tem tudo isso também. O negócio é bem mais embaixo, viu, Iris? Edelso, a gente aí também precisava de um poder para arrumar essa bagunça, né? Então, mas por isso que o Martinho Lutero pôs fogo em tudo, né? Aí acabou, por isso que quiseram matar ele. Porque ele libertou, né, as pessoas dessa ignorância. Edelso, a gente ainda tem uma outra pergunta da Morgana, que está com a mãozinha levantada faz tempo. Vamos respondê-la, daí se a gente decide. Edelso, semana passada você comentou que o Espiritismo não tem nada do hinduísmo, alguma coisa do tipo, assim, que não tem nenhum braço, nada vindo do hinduísmo. Eu não comentei, eu não falei isso. Eu disse que nós fazemos o espiritismo, o Kardec fez uma releitura de muitos conceitos hinduístas. Reencarnação, karma, lei de causa e efeito, tudo isso vem do hinduísmo. Mas ele não comenta nas obras nisso, né? Se você ler a Revista Espírita, você vai encontrar muita coisa. Tá bom, obrigada. Tá, então, a Rita, que Deus devolveu para nós, ela fez uma pergunta aqui. Tenho algumas imagens espalhadas de Francisco de Assis pelo jardim, de Buda, de Preto Velho, e tenho fotos da Mazé, tenho estátua do Leandro, tenho um monte de coisa no meu jardim. Não reverencio, não cultuo, nada disso, mas gosto. Uma vez uma pessoa me visitou e disse que atiro para todos os lados. Não entendeu nada. Posso considerar meu jardim como um ambiente místico? Se você usa o ambiente para a sua conexão com o sagrado, sim. Sim, claro. Eu acho muito curioso, sabe? Algumas pessoas já adjetivarem a gente sem conhecer e sem saber das coisas, né? Eu vim de uma orientação de que, assim, que você não pode ter no centro espírita imagem nenhuma e tal, não sei o quê. O comandante Armon falava sobre isso. Ele falava assim, isso não significa que você não possa ter em uma sala imagens e fotos de espíritas, não para você cultuar, mas para que as pessoas olhem e falem, poxa, esse fulano existiu, ele era de carne e osso, ele tem uma imagem dele aqui, você entendeu? Mas as pessoas já levam para outro lado, já acham que você está cultuando, entendeu? Eu tenho aqui foto do Edgar Armon na parede, sabe, as pessoas, não é porque eu fico aqui rezando, Senhor Edgar Armon, em nome de nosso Senhor, sabe, as pessoas não, isso é uma forma de você, carinhosa de você ter a pessoa mais próxima de você, de que você se identifica com ela. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum, não. É óbvio que cada coisa no seu devido lugar, né? Você não vai chegar num centro espírita e querer descaracterizar a função do centro espírita. Aí as pessoas também confundem as coisas, tá? Bom, a Ângela Amaral perguntou o seguinte, posso dizer que a intuição é o acesso a minhas experiências passadas ou meu eu mais profundo?
Não é a intuição que é o acesso, é com a intuição que você acessa. Eu acho que essas perguntas são da semana passada, Deus. Sim, é da semana passada, eu que fiz. Semana passada. Aí ela colocou uma outra aqui. Qual o fundamento da crença dos irmãos evangélicos em que todos os corpos serão resgatados no juízo final? A interpretação literal. A interpretação literal da Bíblia. Quando você vai pela interpretação, falei isso hoje, quando você vai pela interpretação do que está escrito lá, aí você vai olhar coisas absurdas, né? Aliás, existem diversas passagens que são terrivelmente absurdas se você levar do ponto de vista literal. Você vai falar, pô, isso aqui não faz o menor sentido, né? Tem um profeta lá no Antigo Testamento que as crianças começaram a caçoar porque ele era careca, e ele fizeram brincadeira, e ele mandou sair, invocou o poder do Senhor, e saiu uma ursa do meio do mato e devorou as duas crianças. Você vai levar isso literalmente? Se fosse assim, eu já teria matado várias crianças. Não por isso, outros motivos a gente tem. Não esse. Vamos lá, gente. Ainda tem uma pergunta de hoje, do Eloy. Ele pergunta assim: o Mestre Jesus não nos trouxe uma religião, mas o comandante Armon baseia a escola em cima da religião. Não estaria a humanidade regredindo? A religião dentro do conceito que a gente acabou de falar agora, religião no conceito de regar, não no conceito institucional. Aí ele baseou realmente. O Armon sempre deixou claro, o aspecto religioso do espiritismo não é o religioso institucional, com sacerdotes, com hierarquias, com paramentos, é o religioso do religare, do te conectar novamente com a espiritualidade superior e com Deus, tá bom? Porém, pessoal, só para complementar, o Armon também, ele fala dos outros dois que compõem o tripé, né? Ciência e filosofia, né? Sim. Aliás, se você olha na própria estrutura do trabalho do Armon, você vai ver os três trabalhos funcionando junto, não é? Ele deu ênfase ao aspecto religioso, mas você tem filosofia e você tem ciência. Né? O aspecto científico é o aspecto prático da mediunidade, nós fazemos isso o tempo todo. Né? Sempre bom lembrar, né, do Armon nesse sentido, né? Exatamente. Pessoal, é o seguinte. Muito bem. Semana que vem começaremos o módulo 2. Então, eu vou levar em consideração as pessoas que estão aqui hoje, que estão inscritas no módulo 2. Quem não se interessar pelo módulo 2, o sistema é o mesmo, não pode ter falta, não pode entrar atrasado. Quem não se interessar, falar, olha, não dá para eu vir e tal, eu pediria que já fosse lá no grupo, já sai do grupo, tá? Porque eu já vou entender. Se fulano saiu, é porque ele não vai poder participar do módulo 2, tá? Não precisa justificar, não precisa fazer nada. Ok? É isso. Então, quem não for participar do módulo 2, eu vou pedir para ir lá no grupo. Vai lá e já sai do grupo para a gente já ir fazendo a limpa na lista e saber quem são as pessoas que vão ficar para o módulo 2. Combinadinho? Combinadinho. Mesmo horário, Júnior? Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Exatamente. Maravilha. Bom, tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.